não seja só um cristão fora de casa. Eu acho que na maioria das vezes, eu e você, a gente sempre ouve que a gente tem que ser um cristão fora de casa, né? A gente sempre ouve que no nosso dia a dia, na escola, né, quando a gente não tá em casa pra gente ser um cristão, mas a gente nunca entra no assunto de ser um cristão, principalmente dentro de casa. Por que eu falo isso? Na maioria das vezes, a grande dificuldade é ser cristão fora de casa. E as pessoas não pensam também como as pessoas devem agir também dentro da sua própria casa. E nesses últimos dias, principalmente hoje, eu tenho reparado que sempre parece que a gente tem mais paciência, mais amor com muitas pessoas que às vezes a gente não conhece direito, às vezes colegas, pessoas que a gente não conhece direito, do que pessoas que estão dentro da nossa própria casa. Às vezes você trata uma pessoa melhor que está fora da sua casa do que aquela pessoa que convive com você todos os dias, sabe? Parece que você perde mais a paciência com aquela pessoa que você tá dentro de casa, que convive com você, do que aquela pessoa que tá fora que nem te conhece. Então, quantas vezes a gente, sabe, a gente faz isso, quantas vezes a gente, né, acaba não percebendo isso. E por que eu falo nessa situação, seja um cristão dentro da sua própria casa? Não adianta eu ter amor ao próximo por aquela pessoa que eu não conheço se eu nem tenho amor por aquela pessoa que está dentro da minha própria casa, do meu próprio irmão, dos meus próprios pais. Não tem como, não cabe. E a gente sempre tem que entender que, em primeiro lugar, é você e Deus, segundo, você e sua família. Ah, mas Sara, eu ainda não tive minha própria família. Mesmo que você ainda não tenha crescido, você não tenha virado adulto, independente, a sua família, enquanto você não formou uma, é seu pai, sua mãe e seus irmãos. A partir do momento que você depois cresce e se casa, tem seus filhos, aquela ali vai ser sua família, é claro, né? Mas a partir do momento que você não formou, aqueles ali são sua família verdadeira. É aquelas pessoas que você tem que tratar melhor ainda. Por quê? Primeiro, a gente tem que ser um cristão dentro de casa pra gente saber como a gente deve agir também fora de casa. Por quê? Como você vai aprender a tratar alguém se você não trata bem nem as pessoas que estão dentro da sua casa? Como você vai entender como é ter um amor por uma pessoa se você não tem amor nem pelas pessoas que estão dentro da sua família, dentro da sua casa e que te olham e te observam todos os dias? E eu vou deixar um versículo para vocês, que é 1 João 2, versículo 6. E eu vou deixar esse versículo aí para vocês pensarem. E então reflita sobre isso, pense sobre isso, sabe? Porque a gente sempre acha que quando alguém tá de fora que a gente tem que tratar melhor. A gente sempre acha que aquela lá fora, quando a gente estiver, né, na escola, as coisas, a gente não faz dentro da nossa própria casa. E isso tanto para as pessoas que têm uma família cristã, como as pessoas que não têm uma família cristã. Por quê? Por mais que você tenha uma família cristã, tem pessoas ainda que estão passando uma libertação. Nenhum cristão é 100% santo. Mas isso acontece, principalmente deve acontecer com pessoas que não têm família cristã. Muitas vezes família que te incentiva a fazer coisas erradas, muitas vezes, né? Eu ouvi esse funk aqui, faz isso daqui, faz aquilo, não precisa ser certinho em tudo. Muitas vezes isso deve acontecer com pessoas que a família não é 100% cristã. Quanto também deve muitas vezes acontecer com alguma família que também é cristã, e que também porque ninguém tem 100% de paciência, né, que não se irrita. Mas são coisas que a gente tem que melhorar, porque a gente deve ser um cristão tanto fora de casa, tanto dentro de casa. Não tem como eu ficar só servindo na igreja e não servir principalmente a minha família, sabe? Não tá ali ajudando e não tá ali fazendo a obra do Senhor dentro da minha própria casa e, né, tá fazendo um monte na igreja e não tá fazendo na minha própria casa. Então a gente tem que saber isso. Quantas também, muitas vezes, tem pessoas mais velhas que falaram, né, já o que aconteceu dentro da sua vida, que muitas vezes olhou mais, fez mais, serviu mais na igreja e acabou esquecendo a sua própria família. E tem que saber coordenar isso, porque você não pode também acabar estragando a sua família e deixar tudo dentro da igreja e não olhar para sua própria família. Até porque a família é um projeto de Deus, então você tem que entender que, em primeiro lugar, né, depois de Deus, é a sua família, aquela pessoa que tá sempre todos os dias com você, aquela pessoa que te conhece
e que tá todo dia ali do seu lado. Então entenda isso, sabe? E eu não tô falando pra você aqui que você não deve servir na igreja e que você não pode estar com Jesus. Claro que não. Mas nós temos que entender que nós temos que ser cristãos, tanto na igreja, tanto na escola, tanto em casa, tanto em qualquer lugar que a gente tem que ser cristão. Então, são essas coisas que a gente sempre tem que estar reparando para a gente ser sempre um cristão melhor. E eu não falo para você porque eu sempre sou melhor nas duas questões, mas são coisas que são do nosso dia a dia e que a gente tem que ser melhor. Então não adianta a gente só ser cristão quando a gente está fora de casa, quando a gente está em outros lugares ou dentro da igreja, e não ser cristão no nosso próprio lar, com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que estão todo dia do nosso lado. Então, às vezes, por mais que tenha algum desentendimento, tenha alguma coisa, pede perdão e tenta sempre estar melhorando. Então é isso. A vida cristã não é uma vida fácil, mas são coisas que a gente tem que melhorar no nosso dia a dia para sermos melhores pessoas a cada dia. E sermos pessoas em que filhos amados de Deus, que obedecem a Ele e seja que nem Ele, imitadores de Jesus. Então, ser cristão é ser pequenos imitadores de Jesus, tanto nas atitudes, tanto no modo de pensar, e isso é ser um verdadeiro cristão. Crente é o que crê, o cristão é o que vive, o que é para ser o que Jesus tem na nossa vida. Então, ser cristão é a gente ser imitadores de Jesus, e crente é o que crê, mas ser imitador de Jesus é ser um verdadeiro cristão. Então, por mais que tenha dificuldade na sua própria família, por mais que tenha alguma pessoa que às vezes você chateou ou falou besteira, pede perdão e tenta voltar a falar com essa pessoa e tenta ter mais paciência. Que eu sei que não é fácil, estar todo dia ali perto, mas tente ser uma pessoa melhor. E tanto seja um cristão fora da igreja, fora de casa, tanto cristão dentro de casa. E isso entra e aborda todos os assuntos, em todas as questões, tanto paciência, tanto na forma de raiva, muitas vezes a gente acaba tendo, tanto na forma da gente falar, tanto na forma da gente responder, tanto na forma em qualquer questão. A gente tem que sempre procurar fazer uma forma certa em que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. E muitas vezes não é fácil, mas é necessário.